Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. A essa altura você já sabe do que eu vou falar. E eu gostaria mesmo de falar essa noite sobre fé. Eu vou pedir a Edgar para regular um pouco. Eu estou achando um pouco estranho o som. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a tradução corrigida de Almeida, a revista corrigida, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu particularmente prefiro a versão da NVI que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, ou que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Amém? A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Celestial, nós queremos consagrar e te pedir a iluminação do Teu Espírito nesse momento em que a Tua Palavra vai ser ministrada, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser, que ela nos ilumine essa noite, que ela aumente e fortaleça a nossa fé e que ela nos dê, Pai, um norte de como devemos andar segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra fé no Novo Testamento é uma palavra que vem do grego, é a palavra pits, e significa, ou um dos possíveis significados é firme convicção, uma firme convicção. Eu gosto muito também da interpretação judaica da palavra fé. No hebraico, essa palavra fé é emuná. E eu gostei muito de uma explicação que um rabino deu num podcast. Ele foi perguntado, ele é um rabino muito importante, e ele foi perguntado o que era fé no judaísmo. E o exemplo que ele deu para exemplificar o que era fé na visão judaica, que eu achei assim extraordinário. Ele disse assim: imagina um homem que está morrendo afogado, sendo levado por uma correnteza de um rio. Imagina esse homem aí, um rio violento, aquele homem sendo levado pela correnteza, morrendo afogado, sem saber nadar, e de repente passa um tronco na frente daquele homem. E aquele homem se agarra naquele tronco para salvar a sua vida. E aí ele disse: para nós fé é isso, é você se agarrar para se salvar, se agarrar nas promessas de Deus, naquilo que Deus disse que faria por você, para salvar a sua vida. Desde então, eu não esqueci mais essa interpretação ou essa definição de fé. É você se agarrar no que Deus prometeu para salvar a sua vida. Amém? Mas de todas as interpretações ou definições do que é fé, sem dúvida, a versão da Bíblia é a melhor. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E no contexto, irmãos, do crente, o que ele espera, o que ele deve esperar, o que um justo em Cristo Jesus deve esperar? Ele deve esperar que as promessas de Deus contidas em sua palavra se cumpram na sua vida. E aí, eu tenho uma crença de que para cada necessidade humana existe uma promessa de Deus. Tudo o que precisamos para viver feliz, em paz e realizado, Deus em sua palavra já nos prometeu que nos daria. Amém? Então, imagina aí o que você precisa, ou o que você almeja, ou o que você anseia, ou o que você espera, ou o que você deseja. Se não for o pecado, certamente tem na palavra de Deus uma promessa sobre isso que você precisa, deseja ou anseia. Amém? Antes de prosseguir, eu queria fazer uma oração, até porque eu disse a Tassiana que nós iríamos orar,
A avó dela é a avó de Paloma também. Caiu, amém, quebrou o braço, é uma senhorinha. Ela, inclusive, entregou a vida a Jesus aqui na nossa igreja. E ela está no Getúlio Vargas esperando para fazer uma cirurgia. E eu queria que nós orássemos por ela, amém? Pai, no nome de Jesus, em concordância com a tua igreja, eu quero te pedir pela vida dessa senhora, Pai, que se encontra naquele hospital, à espera de um procedimento cirúrgico. Nós nos colocamos na brecha por ela. A tua palavra diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. E eu te peço, Pai, em concordância com os meus irmãos, que haja favor e graça sobre a vida dela. Favorece ela diante dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos, de todos os profissionais daquele hospital. Oramos também para que a cirurgia, Pai, ocorra tudo bem, que o Senhor use as mãos dos médicos, do anestesista, do cirurgião, que seja uma cirurgia tranquila, sem intercorrências, que a tua mão esteja sobre ela, Pai, fortalecendo, e que haja de fato uma recuperação acelerada, milagrosa, sobrenatural, os ossos se ligando rapidamente, os tecidos cicatrizando rapidamente, e elas totalmente recuperadas, Senhor. É isso que nós te pedimos em fé, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, glória a Deus. Fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa crer, ter confiança, acreditar. Amém, irmãos? Fé, segundo a definição de Deus, é o que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento, segundo Almeida. A versão NVI diz, é a certeza daquilo que esperamos. Tem uma versão americana que diz, é o título de posse daquilo que esperamos. Então, a fé, irmãos, ela é mesmo sobrenatural. Amém? É um dom de Deus e também um fruto do Espírito daqueles que nasceram de novo. Alguém que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, um dos frutos do Espírito que brota nesse novo homem, nessa mulher, é a fé. Amém? E a fé, ela foi nos dada uma porção, uma medida. A Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé. Amém? Então ninguém pode dizer que não tem fé. Nenhum nascido de novo pode dizer que não tem fé. Amém? Porque nós temos uma medida de fé. E Deus nos deu um meio para que a nossa fé aumente. Você vai ver que a fé, ela pode ser mensurada. Em determinado momento, Jesus chamou pessoas de homens de pequena fé. E em outro momento, ele se admira com grande fé de um homem, ou com a tamanha fé de um homem. Então, alguém pode ter uma fé pequena e pode ter uma fé grande. Amém? Agora, por menor que seja a fé de alguém, ela é poderosa. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, ainda que tamanho de um grão de mostarda, para você ter noção, é do tamanho da cabeça de um alfinete. Ainda que a sua fé seja pequena, ela é poderosa o suficiente para que, se liberada, ela mova montanhas de lugar. Porque também, muitas vezes, a gente acha que a fé é uma coisa complexa, e que só aqueles que conhecem muito Deus e que são muito íntimos de Deus é que possuem fé. Mas não, em termos práticos ou em termos simples, fé é você acreditar que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Então perceba que tudo gira em torno do que Deus falou na sua palavra. É por isso que a fé nasce da palavra. Se eu não conheço o que Deus disse, não tem como eu ter fé. Como eu vou crer para ter paz, se eu não conheço a promessa de que Jesus diz, dou-lhes a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Como é que eu vou crer para receber essa paz sobrenatural, se eu não conheço a promessa? Amém? Como é que eu vou crer para não andar em ansiedade, quando a ansiedade vem, e ela vem mesmo,
quando nos deparamos com um problema, quando nos deparamos com uma pressão, quando nos deparamos com algo que deu errado, quando você está sendo perseguido no trabalho, quando alguém se levanta com inveja contra a sua vida, quando pressões de todos os lados vêm e lhe sufocam, e bate mesmo aquela ansiedade, quando a falta se levanta diante de você e as preocupações atormentam a sua mente. Como é que eu vou poder crer para descansar em Deus se eu não conheço a promessa? Que diz, lançai-vos sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então só tem como eu andar em fé se eu conhecer a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, abra comigo lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. No versículo 17, eu sei que você já conhece, mas você quando vai comer, você diz assim, eu não vou comer mais não, porque eu comi ontem. Não, você vai comer de novo, porque você está com fome, amém? A palavra de Deus é a mesma coisa, eu não posso dizer, eu não vou abrir não, porque eu já conheço esse versículo decorado. Ora, você também sabe qual é o gosto do feijão e arroz. Então não coma mais, porque você já sabe qual é o gosto. Não, se você não comer, você vai morrer. A palavra de Deus é da mesma forma. Por mais que você conheça, por mais que você tenha memorizado, você precisa se alimentar diariamente. Romanos capítulo 10, o verso 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Consequentemente, a versão NVI diz, consequentemente, a fé vem por ouvir e por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos, a fé não vem porque um dia eu ouvi. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Está no tempo presente, contínuo e futuro. Veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma coisa contínua. Para que nós tenhamos fé, para que a nossa fé esteja forte e fortalecida, é preciso ter uma constância em meditar na palavra de Deus. A fé nasce do conhecimento da palavra. A fé nasce na medida em que você conhece a palavra de Deus. E deixa eu te dizer, irmãos, é muito fácil nós sermos motivados a ter fé num culto, porque aqui nós temos uma oração no início que já nos concentra em Deus, nós temos um louvor ungido que nos emociona e muitas vezes toca a nossa alma. Muitas vezes a unção está sobre nós aqui na igreja e é muito fácil a gente crer aqui na igreja. Mas o bom é amanhã, segunda-feira, que você tem que encarar o seu trabalho, que você tem que encarar com a lida, com a labuta, com o dia a dia, com os problemas que se levantam, com as circunstâncias contrárias, com a solidão que muitas vezes bate. Às vezes você está lá na sua casa se sentindo só, se sentindo muitas vezes frustrado. É nesses momentos em que as pressões vêm, em que as circunstâncias dizem assim para você, ora, nada do que você está crendo está acontecendo. É nesses momentos em que verdadeiramente a gente demonstra se estamos com fé ou não. Porque você concorda comigo que é muito fácil crer que Deus é provedor quando você está com o dinheiro na carteira, as contas estão pagas, você tem investimento, tem dinheiro sobrando. É muito fácil crer em Deus como provedor quando as coisas estão desse jeito. Mas a fé mesmo é quando você não tem R$1 na carteira, as contas se acumulam, o armário está vazio, os sonhos parecem tão distantes que nunca irão acontecer. E aí você olha para a palavra e a palavra diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém. A fé é quando você está lá no trabalho, sendo pressionado, com a vontade de chutar o pau da barraca e cair fora,
porque você já não aguenta mais. A fé é nesse momento em que você olha para dentro e diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Senhor é a força da minha vida. A quem eu temerei? O que me pode fazer os homens mortais? É quando o diabo diz assim: oxente, você não está crendo em Deus, e por que não está acontecendo o que você está crendo? Aí você se lembra de Cedraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha, Nabucodonosor mandando eles serem lançados e dizendo: se vocês se prostrarem e me adorarem, eu não lanço vocês na fornalha. E aí um daqueles 3 jovens diz assim: ó rei, se Deus quiser nos livrar de tuas mãos, glória a Deus. Mas também, se Deus não nos quiser livrar de tuas mãos, ainda assim não nos prostraremos, glória a Deus. A fé, irmãos, ela traz essa firme convicção, que mesmo que os olhos digam assim: não vai se cumprir, não vai acontecer, cadê Deus, que não está acontecendo nada do que você está crendo? Amém. Aí a fé diz assim: Satanás, ainda que não aconteça, eu continuo crendo em Deus, contudo vai acontecer. Aleluia. Porque, irmãos, a gente quebra a costela do diabo quando você diz assim: ainda que não chegue o pão, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito e não muda nada para mim, contudo Deus vai mandar, Satanás. Amém, irmãos, porque tem hora que ele nos pressiona tanto e você tem que fazer como Cedraque, Mesaque e Abednego. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus também. Mas eu vou crer até o último minuto. Amém. Eu já contei a vocês, Samuel tinha uns 2 ou 3 anos, eu não lembro, ele pegou pneumonia. E tomou 15 dias amoxicilina. E nada de melhorar, febre quase todos os dias. E a gente foi para aquele hospital de Nazaré da Mata, que tem emergência pediátrica. E ele com febre, magrinho, tinha perdido, ele sempre foi magrinho, né? E tinha perdido quase meio quilo. Para um menino que tinha 8, 9 quilos, você perder 500 gramas é muita coisa. E magrinho, sem comer nada, a gente raspava a pera para dar ele, era a única coisa que ele aceitava, pera raspada. E o peito da mãe. E eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Lá só podia entrar um acompanhante. Eu entrei primeiro para segurar ele para fazer o raio-x e para segurar ele para tirar o sangue, para fazer o exame de sangue. E quando saiu o resultado, quem foi com ele para a pediatra foi a Sucena. E ele estava muito assim, catarrinho verde, queimando de febre, já tinha feito 15 dias, né, de antibiótico. Então a gente estava apavorado, né? E eu dentro do carro, angustiado, chorando, e o diabo me atacando. Aí o diabo disse assim: se ele morrer, você vai ficar louco. Mas graças a Deus que a gente tem um ajudador, irmãos. Graças a Deus que a gente tem um Espírito Santo. Porque dentro de mim o Espírito Santo disse assim: ainda que ele morra, um dia você voltará a vê-lo. Essa é a bendita esperança do crente. E aquilo saiu dos meus lábios. Eu disse: Satanás, ainda que ele morra, um dia eu voltarei a vê-lo. Contudo, ele não morrerá, antes viverá e contará os feitos do Senhor. Ele vai ser um homem poderoso em Deus. Deus pelas suas mãos vai curar os enfermos. Deus vai usá-lo, vai levantá-lo. E comecei a falar palavras de fé. Irmãos, de repente as lágrimas cessaram. O medo se foi daquele carro e uma confiança brotou dentro de mim. Porque quando você começa a reagir à palavra e não reagir ao medo, a fé começa a crescer dentro de você. Experimente um dia em que você estiver queimando de febre, com o corpo doendo, até o cabelo dói. Você não tem força nenhuma para orar, você não tem força nenhuma para confessar a palavra, mas se você se levantar por dentro e começar a confessar a palavra, do início dói falar. Eu não estou dizendo algo que eu escutei, não estou dizendo que é algo que eu pratico. Quando a gente está doente é difícil ter fé.
Aí você começa a ler, certamente, Ele tomou sobre si, ai meu Deus, Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e a cabeça tum, 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 mas você começa a falar a palavra, começa a falar as promessas. Pelas suas feridas eu fui curado. E isso vai crescendo dentro de você, e vai brotando uma confiança em Deus, vai brotando uma força, vai se levantando por dentro, e você fica curado mais rápido, e você se recupera mais rápido. Amém? Então a fé, ela nasce da palavra, ela nasce daquilo que você conhece da palavra. Amém, irmãos? E a fé, irmãos, não é natural. Eu sei que existe a fé natural. Por exemplo, a gente tem uma fé de que se você ligar ali o disjuntor, as lâmpadas vão acender. Eu não vejo a eletricidade, mas eu sei que ela está aqui. Então eu tenho uma fé de que acendendo o disjuntor, vai ligar as luzes. Isso é uma fé natural. Amém? Mas a fé sobrenatural é você pegar o que Deus disse e que diante da sua realidade parece impossível, parece distante, e você decidir crer. E você decidir, rapaz, eu creio no que Deus disse. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Vai acontecer, eu tomo essa promessa para a minha vida. Amém? Aleluia, aleluia. Fé é a convicção do que a palavra de Deus diz e agir à altura desta palavra. É você ler a palavra de Deus, identificar as promessas de Deus para a sua vida e agir à altura dessa palavra. E agir à altura dessas promessas. Amém, irmãos? Aleluia. É por isso que para nós, de tradição protestante, a autoridade final nas nossas vidas é a palavra de Deus. Não é o que a nossa igreja diz, não é o que a tradição da nossa igreja diz, é o que a palavra de Deus diz. É por isso que o crente, ele tem que dizer diante de qualquer afirmação, ele tem que questionar, onde está escrito na palavra de Deus? Onde foi que Deus disse isso? Que eu quero ir lá também ler, consultar, examinar as escrituras. Amém? Aleluia! A importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer que se aproxime de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Diminui um pouco o retorno, por favor, Edgar. Então você tem que ter fé para agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não for pela fé, irmãos. Para você ser salvo, você é salvo pela fé. Amém? A salvação é mediante a graça, é pela graça mediante a fé. Não tem como você ser salvo se você não crer. Para você receber uma cura para o seu corpo, é pela fé. Para você ser batizado pelo Espírito Santo, é pela fé. Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Então nós precisamos compreender o que é a fé, como vem a fé, como liberar a fé, a diferença de fé para esperança, porque muitas pessoas estão em esperança e não em fé. Amém? É necessário a fé para ter comunhão com Deus. A fé é o que liga o físico ao espiritual, o natural ao sobrenatural, o homem a Deus. Amém, irmãos? Como obter a fé, a gente já viu. Fé em Deus é a convicção do que se ouve da palavra. Se a Bíblia não pode concordar com o que você quer, Deus não pode manifestar o poder a seu favor. Eu não posso crer em qualquer coisa, irmãos. Eu tenho que achar na palavra o fundamento daquilo que eu estou crendo. Amém? Eu tenho que achar na palavra de Deus as promessas que corroboram com aquilo que eu estou desejando receber de Deus. Amém? Eu posso orar para o meu irmão ser salvo? Ou para ele ter um encontro com Jesus? Posso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então eu posso orar dizendo: Senhor, a tua palavra diz que é a tua vontade
que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então eu oro para que o meu irmão, para que a minha prima, para que o meu tio tenha um encontro com o teu filho Jesus, para que pessoas sejam levantadas para pregar para ele. Eu estou fazendo uma oração fundamentada na palavra de Deus, então eu posso crer que Deus me dará aquilo que eu pedi. Por quê? Porque eu estou pedindo de acordo com a sua vontade. Agora eu não posso orar dizendo assim: Senhor, mata esse meu vizinho, esse miserável toda sexta-noite liga esse som alto, me perturbando, me acordando, mata ele, Senhor. Ora, irmãos, isso nem é oração, isso é feitiçaria. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque Deus amou o ímpio também. Você era ímpio quando Deus te amou. Amém. Então a fé, ela se fundamenta na palavra de Deus. Eu posso pedir a Deus que me cure, por quê? Porque na palavra dele há promessas de cura. Na palavra dele está escrito que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Na palavra dele está escrito que ele é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Amém? Então há promessas sobre cura divina. Há promessas de Deus como um provedor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, inclusive de dinheiro. Então eu posso crer em Deus para que Ele supra as minhas necessidades. Por quê? Porque tem promessas de Deus sobre isso na palavra. E tem promessas de Deus para tudo. Você não está conseguindo dormir, tem uma promessa que diz: deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Deus cuida dos seus enquanto dormem. Então você junta as promessas de Deus, que prometem aquilo que você está precisando, amém? Você começa a meditar nessas promessas, a sua fé começa a crescer, porque a fé nasce da palavra, e uma vez que essa fé brota, uma vez que essa fé cresce dentro de você, você libera a tua fé falando, amém? E uma vez que você fala, você libera sementes no mundo do Espírito, você libera palavras no mundo espiritual. E aí os anjos começam a trabalhar para que a promessa chegue até você. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. A partir do verso 5. Aleluia. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Uma coisa interessante aqui, que sempre que eu gosto de fazer essa observação, é possível você exercer fé por alguém que está debilitado e não pode ter fé por conta própria. Esse homem estava em casa paralítico em terrível sofrimento, ele não podia exercer fé por ele mesmo. Então o centurião se colocou na brecha e intercedeu e exerceu fé em favor do seu servo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ele sempre se prontifica a curar. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem. Diga ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei nem em Israel ninguém com tamanha fé. Amém, irmãos? Então aqui está um exemplo de alguém que tinha uma fé grande. Jesus ficou maravilhado, admirado, e ele disse que nem no meio do povo separado por Deus, o povo de Israel,
o povo da palavra, o povo da lei, o povo das promessas, o povo das alianças. Ele disse, nem em Israel eu achei alguém com tamanha fé. Então, se Jesus elogia a fé deste homem, e ele considera que esse homem tem uma fé grande, a gente precisa examinar e saber o que foi que esse homem fez para demonstrar uma fé tão grande. Amém? Porque a Bíblia diz que no mesmo instante Jesus diz, vai e acontecerá como tu creres. E naquele instante o servo do homem foi curado e ficou curado da paralisia e curado do terrível sofrimento. Amém. Então, que fé é essa que levanta um paralítico do leito de morte? Que fé é essa que faz com que Deus fique admirado e maravilhado, porque Jesus era Deus? É a fé na sua palavra, irmãos. O centurião chega até Jesus e diz assim, Senhor, o meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Aí Jesus prontamente diz, eu irei curá-lo. Aí o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Esse centurião conhecia a lei proibia que um judeu se associasse a um gentio e entrasse na casa dele. Aí o centurião diz a Jesus, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra que o meu servo ficará curado. Veja, a fé do centurião estava na palavra de Jesus. Ele acreditava que bastava que Jesus dissesse uma palavra que o seu servo seria curado. Então Jesus diz assim, nem em Israel eu achei alguém com tamanha fé. Então uma fé grande é uma fé que olha para a palavra e diz, Deus disse, eu creio e ponto final. Deus falou na sua palavra que não me deixaria e que jamais me desampararia. Ainda que eu esteja sem ninguém naturalmente falando ao meu redor, eu sei que eu não estou só. Amém. Olha, Deus disse, está lá em Hebreus, citando as escrituras do Velho Testamento, não te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, ele disse, e eu estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. E em João 14:15, prometendo o Espírito Santo, ele diz, e o Espírito da verdade estará com vocês para sempre. Então nós temos a promessa do Pai, que não nos deixará e que jamais nos desamparará. Nós temos a promessa do Filho, que estará conosco até a consumação dos séculos. E temos a promessa de que o Espírito da verdade estará conosco para sempre. Então, ainda que as pessoas te deixem, te escanteiem, te desprezem, você não está só. Amém. Temos que ter essa confiança e essa consciência da promessa, porque aí nós não diremos mais, ai, como eu estou tão só. Eu sei, irmãos, que nós temos uma necessidade sociológica até de ter pessoas antropológicas, de ter um ser humano, de ter alguém para conversar, para contar os nossos dilemas, mas você concorda comigo que há momentos na vida que a gente não tem ninguém? E aí a gente precisa olhar para a palavra e se lembrar, eu e Deus somos maioria. Eu não estou só, porque Ele disse que estaria comigo. Aleluia, ainda que todos me abandonem, o Deus Todo-Poderoso não me deixará. E isso faz com que uma confiança nasça dentro do seu espírito e você se levanta por dentro. Amém. Aleluia, aleluia, porque a palavra de Deus não vai te abandonar. Amém, irmãos. Abra comigo agora, no mesmo capítulo, glória a Deus, o versículo 23, a gente viu o exemplo de uma grande fé. A gente vai ver agora um exemplo de uma fé pequena. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, para que não morramos, ou não perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? A versão NVI diz assim, o versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu sempre gosto de pôr uma resposta na Bíblia aqui. Eu coloco sempre nas minhas Bíblias antigas: este é um homem de fé. Amém. Veja, Jesus estava cansado e cansa. Pregar, ensinar, orar por cura, cansa. Agora, na aula de consagração do Rema, eu orei por umas 100 pessoas. Eram filas de 20 pessoas, orando uma por uma, ouvindo o problema de uma por uma. E cansa, depois de ter pregado por algumas horas, orar por uma quantidade de pessoas. Imagina Jesus, as multidões. E ele estava cansado. E ele deitou-se com um travesseiro na proa do barco. E o diabo, não foi Deus. O diabo tocou no mar e tocou no vento. E vieram fortes tempestades, ventos contrários, o mar revolto, ao ponto de Pedro, Tiago e João, que eram pescadores profissionais, ficarem com medo de morrer. Porque um dos evangelhos diz que Pedro foi quem acordou Jesus, dizendo: mestre, não te importa que nós morramos? Eles ficaram tão desesperados, ficaram com tanto medo, que se esqueceram de quem estava no barco com eles. Não acontece assim com a gente, irmãos. Às vezes, diante de problemas pequenos, a gente se desespera, a gente perde o controle, a gente fica apavorado, ansioso, preocupado, perde o sono, perde a paz, fica com queimor no estômago de tanto se preocupar. Muitas vezes a gente se esquece, amém. E aí Jesus, quando se acorda com aquele alvoroço, aquele medo, sabe, às vezes a atmosfera é de medo, às vezes as pessoas estão com tanto medo, que você sente o cheiro do medo, que você consegue sentir o medo no ar. Não acontece assim às vezes com a gente, irmãos? E aí Jesus levanta e diz: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Amém. Então, quando é que a nossa fé está pequena? Quando a gente se entrega ao medo e quando a gente deixa de considerar quem está conosco no nosso barco e passa a considerar os ataques do inimigo, as circunstâncias contrárias. Quando a gente considera mais as circunstâncias adversas, quando a gente considera mais os problemas, cutuque o irmão do lado e diga assim: pelo amor de Deus, não durma não. Diga para esse irmão, diga assim: se você dormir, eu vou lhe beliscar. Dê um glória a Deus no ouvido desse dormioco. Amém? Quando o irmão dormir do seu lado, mire o ouvido dele e dê um aleluia bem grande. Glória a Deus. Então, irmãos, quando é que nós seremos classificados como aqueles que têm uma fé pequena? Quando nós deixarmos de considerar quem está conosco. Quando nós pararmos de considerar as promessas que Deus fez ao nosso respeito e passarmos a considerar as circunstâncias contrárias, os problemas. Porque deixa eu te falar, meu irmão, enquanto estivermos vivos vai ter problema para ser resolvido. Todo dia tem problema, todo dia tem labuta, todo dia tem guerra. Eu sei que nós já somos mais que vencedores, porque Ele venceu o mundo, mas deixa eu te dizer, dá trabalho pegar os despojos. Sempre vão ter. Alguém chegou um dia para o irmão Reagan, um homem chegou para ele e disse: irmão Reagan, ore por mim para que nunca mais eu tenha problema com o diabo. Aí o irmão Reagan disse: você quer que eu ore para você morrer? Ele disse: não, eu não quero morrer. Ele disse: não, mas enquanto você estiver vivo, você vai ter problemas com o diabo, você vai ter problemas com a carne. Amém. Nós temos mesmo, irmãos, que aprendermos a nos posicionarmos em fé. E eu digo isso não só para você, mas para mim também, porque eu enfrento problemas como você.
E muitas vezes, quando nos encontramos no meio do problema, parece que a gente esqueceu de tudo aquilo que a gente aprendeu. Sobre a palavra, sobre o Deus El Shaddai, mais que suficiente. É por isso que precisamos estar ouvindo as mesmas coisas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Aquilo que você ouviu antes, você viu para aquela estação. Amém. É diante do problema, é diante das adversidades, é quando a crise de ansiedade bate. Amém? É nesses momentos que a gente precisa se agarrar com aquilo que nós cremos da palavra para podermos resistir firmes às tempestades, às inundações que vêm contra as nossas vidas. Para alguns, um problema parece pequeno, mas para outro é tão grande esse problema, porque cada um está vivendo um nível de fé, uma estação diferente na sua vida. É por isso que você não deve criticar ninguém, nem menosprezar as dificuldades de ninguém, porque o que é dificuldade para um, talvez não seja para você, e o que é dificuldade para você, talvez não seja para o outro, porque cada um está vivendo uma estação, cada um está num nível de fé, cada um está correndo a sua própria corrida. Amém? Aleluia! Ter convicção do que a palavra de Deus diz e agir à altura, independente do que se vê ou o que se sente. Isto é fé. Amém. Fé é você agir à altura do que a palavra de Deus diz, independente do que você está vendo e independente do que você está sentindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque os nossos sentidos, irmãos, na maioria das vezes, eles não vão concordar com as promessas de Deus. Os sentidos de Moisés e dos israelitas é que eles ou morreriam à espada pelos egípcios, ou eles morreriam afogados, porque vinha um exército de Faraó nas costas. O povo apavorado, pelo menos 3 milhões de pessoas. Os mais críticos dizem que era por volta de 600 mil. Mas tudo indica que era por volta de 3 milhões de israelitas que haviam fugido do Egito. Atrás deles existia um exército, carros de guerra, cavalos de guerra. Ou eles morreriam, pelos egípcios, ou eles morreriam ali pisoteados um sobre o outro naquele mar. Então os sentidos nem sempre vão concordar com a promessa de Deus. Mas para que a gente experimente do milagre, você tem que esquecer os sentidos e obedecer a ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Diga ao povo que marche. E quando o povo agiu sob a palavra de Deus, o mar se abriu. E eles passaram em pés enxutos. E quando o exército egípcio avançou, Deus fez com que eles morressem afogados. Amém. Então, muitas vezes, Deus vai requerer de nós, através da sua palavra, um posicionamento em fé, contrário àquilo que estamos vendo, contrário àquilo que estamos sentindo, contrário àquilo que estamos percebendo com os nossos sentidos. Amém. Aleluia. E é nesses momentos que a gente vai ter que confiar no que Deus disse, no que a palavra de Deus disse. Contrário a todas as expectativas, contrário a tudo aquilo que a gente está vendo, sentindo, as notícias chegando, mas você olha para a palavra, você se agarra com as promessas e diz, eu vou acreditar no que Deus disse. Aí o diabo diz assim, e se não acontecer? Ainda assim eu continuo crendo, Satanás. Eu vou acreditar até a última instância. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Fé versus esperanças, versus esperança. Sabe, irmãos, a esperança é uma coisa muito boa. É melhor ter esperança do que ser pessimista. A esperança, ela diz assim, um dia eu vou viajar, um dia eu vou ter uma moto, um dia eu vou tirar a habilitação, um dia eu vou ter um filho, um dia eu vou construir minha casa própria. Isso é esperança. É bom ou ruim? Não fale alto. É bom. Só que a esperança espera bem e recebe mal. A esperança está sempre esperando. Alguém diz assim hoje, eu espero um dia construir minha casa própria.
Aí amanhã ele diz a mesma coisa, um dia eu espero construir minha casa própria. Aí daqui a um mês ele diz a mesma coisa, um dia eu espero construir minha casa própria. A esperança está sempre esperando. A esperança tem o seu lugar, irmãos. A Bíblia fala sobre a bendita esperança, que é nós esperarmos a vinda do Senhor. Você nem pode adiantar nem atrasar a vinda dele, já foi determinado pelo Senhor Deus. E nós temos a bendita esperança que um dia ele virá nos buscar. Essa é a esperança do crente. Agora, no que diz respeito às promessas de Deus, eu tenho que ter fé. A fé ela não será, ela é. A esperança diz, um dia eu vou construir. A fé diz, eu construo. Aí alguém diz, como? Tu não tem nenhum terreno. A fé é o título de posse do terreno. Mas eu não estou vendo o terreno. A fé é a prova do que eu não estou vendo. Aí alguém diz, esse cara é doido. Está dizendo que vai construir uma casa, mas nem terreno tem. É porque a fé começa no Espírito. Começa no mundo invisível. Jesus disse para a figueira, ninguém jamais coma fruto de ti. Aparentemente nada aconteceu. Mas no dia seguinte a figueira estava seca desde as raízes. Aparentemente parece que nada está acontecendo diante da sua fé. Mas no mundo invisível tem poderes trabalhando para que aconteça aquilo que você está crendo. Amém. Aleluia. E eu já aprendi, irmãos, que tem duas coisas que atrapalham a fé. Como vai ser e quando vai ser. Eu não quero saber como vai ser, nem vou querer determinar o tempo que vai ser. Só digo que vai acontecer. Porque às vezes o diabo pega a gente nisso. Mas meu Deus, como é que vai ser? Aí você começa a fazer conta. Aí pronto. Atrapalhou a sua fé. Rapaz, como vai ser eu não sei. Eu sei que Deus é poderoso para fazer acontecer. Ele é o Senhor do tempo. Pode acontecer amanhã como pode acontecer daqui a 25 anos. Mas se Ele prometeu, vai acontecer. Ele disse a Abraão aos 70 anos, sai da tua casa, do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu hei de te dar e eu farei de ti uma grande nação. De ti nascerão reis. Aí passaram-se 25 anos para ele ter o filho da promessa. Então não fique muito agarrado a quando vai ser e como vai ser. Só creia que vai ser. Já é. Deus disse, irmãos, já é. Presta atenção quando você estiver lendo a sua Bíblia. Êxodo, Levítico e Números. E Deuteronômio também. Todas as vezes que Deus fala da terra prometida, ele diz, terra que eu dou aos israelitas. Terra que eu dei. Mas eles não tinham tomado posse ainda. Eles estavam vagueando no deserto. Mas no mundo do Espírito, Deus já tinha dado. E eles agora iam tomar posse. Amém, irmãos? No mundo do Espírito, as promessas já são nossas. É por isso que a fé agarra aquilo que foi prometido e traz para o agora. Amém. Aleluia. Você está perturbado, sem paz, o diabo roubando seu sono. Aí você começa a ministrar a você mesmo. Jeová Shalom é o Deus da minha paz. O príncipe da paz habita em mim. Ele me deu uma paz que excede todo entendimento. Aleluia, deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Obrigado, Pai, pelo sono do justo, pelo sono reparador. Obrigado, porque o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Você começa o quê? A confessar, a ministrar a palavra sobre a sua própria vida. Irmãos, no início parece que nada vai acontecer, no início parece que não surte resultado, mas se você persevera na fé, você colhe os frutos da sua fé. Amém. Aleluia, aleluia. A fé é uma forma de vida. Amém. Temos que criar esse estilo de vida mesmo, não apenas quando estamos desejando comprar algo, não apenas quando estamos atravessando um problema. Isso deve ser um estilo de vida mesmo. O justo viverá por sua fé. Abacuque, Gálatas, Romanos e Hebreus, 4 vezes Deus repete nas Escrituras que o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E a versão de Abacuque diz, o meu justo viverá pela sua fé. É a sua fé, você vai viver por ela. Amém.
Temos que alinhar mesmo aquilo que sai dos nossos lábios com o que diz a palavra de Deus. O pastor Bud, o fundador desse ministério, disse que Deus colocou uma sentinela na boca dele, e era a sua esposa, Mama Jen. Quando ele falava uma coisa negativa, ou quando ele começava a murmurar, a reclamar de alguma coisa, ela dizia: você quer que eu concorde com essa incredulidade? E aí ele ficava calado com raiva, mas parava de falar besteira. Amém. Concorde com o que Deus disse sobre a sua vida. Concorde com as promessas de Deus, não com o que os seus olhos estão vendo. Irmãos, nós aqui nessa igreja, nós somos uma testemunha viva de que a palavra de Deus funciona, de que a fé funciona. Amém. Não é porque alguém morreu de câncer, irmãos, e isso vai afetar a minha fé de que não funciona a cura. Amém. A minha fé não está nas pessoas, nos testemunhos, nas coisas que acontecem. Não, está na palavra de Deus. Deus disse, ponto final. Isso basta para mim. Amém. E o que eu não entendo e o que eu não sei explicar, irmãos, a Bíblia diz que o que está revelado pertence aos homens e o que está oculto pertence a Deus. Eu não tento ficar pensando por que algumas pessoas foram curadas quando eu orei e outras não foram curadas. Ora, o que está revelado me pertence, o que está oculto pertence a Deus. Talvez a pessoa precise crescer um pouco mais em fé, talvez a pessoa precise liberar perdão, talvez a pessoa precise confessar um pecado, talvez a pessoa, eu não quero ficar nessa arena de ficar tentando adivinhar o porquê. Eu só creio que Deus é aquele que cura. Ele disse que imporiam as mãos sobre os enfermos no nome de Jesus, estes ficariam curados. Isso foi revelado para mim, é o que me basta. O que está oculto, um dia eu saberei. A Bíblia diz, um dia conheceremos plenamente, assim como somos conhecidos. Amém. Baseie a sua fé no que a palavra de Deus diz. O que Deus disse, é nisso que eu creio. É isso pelo qual eu vou viver. É sobre isso que eu vou conduzir a minha vida. E sabe, para quem medita nessa palavra, para quem põe essa palavra em prática, Deus vai cuidar de você ao longo do caminho. Aleluia, já vou terminar, amém? Por fim, como liberar a fé? Porque você ouviu a palavra, a fé nasceu no seu coração. Mas tem uma forma de você liberar essa fé. Romanos, no capítulo 10, o versículo 8 e 9, fala sobre a fé para a salvação. Diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares Jesus Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a fé para ser salvo, é crer com o coração e confessar com a boca. E a fé é liberada dessa forma. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, se não me engano, diz assim: e este é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Então nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca. A maior lição de fé quem dá é Jesus. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: qualquer que disser a este monte. Na verdade, ele começa dizendo a Pedro, Pedro se admira e diz: olha, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou desde as raízes. Um dia anterior, saindo de Betânia, Jesus vê uma figueira com folhas, ele está com fome. A figueira, quando tinha folha, geralmente tinha figo. Ele foi até a figueira e quando chegou lá não achou figo nenhum. Ou seja, aquela figueira estava fora da ordem de Deus. Era para ela ter alguns frutos, não tinha fruto nenhum. Aí Jesus disse: como você não está cumprindo aquilo que Deus programou que você deveria cumprir, ninguém jamais coma fruto de ti. Amaldiçoou a figueira. Aparentemente nada aconteceu, porque os seus discípulos não disseram nada. A figueira continuou com as folhas verdes, balançando aos ventos, viva. Mas no dia seguinte, quando Pedro vê aquela figueira, ele diz: meu Deus, secou e começou nas raízes, desde as raízes. Ele diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes, começando por aquilo que não se vê, não tem como ver as raízes. E aí Jesus diz: em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
Não é na mente, porque o diabo lança pensamentos de dúvida, mas esses pensamentos não são seus. Às vezes você está orando pelo filho, expulsando a febre, expulsando a doença, e o diabo lança uma dúvida. E ele mesmo diz, não vai acontecer não, que você está duvidando. Aí eu digo, essa dúvida é sua, seu nojento. Eu creio de todo o coração. Qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz. Você tem que crer que vai acontecer o que você diz. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. É por isso que eu estou dizendo que essa igreja vai ter um prédio próprio. Seja este, ou seja o terreno que nós iremos comprar. Ah, pastor, se a gente comprar um terreno e depois a gente comprar esse prédio, não tem problema. O terreno a gente faz uma área de lazer. Para batismo, para comunhão. Amém. Comece a dizer hoje o que você está crendo. Aleluia. Eu vou ter uma casa tão confortável, irmãos. Vou construir do jeito que eu quero, com um quarto de hóspedes para receber os meus amigos, os meus parentes. Diga aí o que você está crendo. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. Tudo, tudo, não é apenas algumas coisas, é tudo o que disser. E qualquer que disser, ah, é porque o pastor tem fé. Não é porque, não é, é qualquer. Você se encaixa em qualquer? Qualquer que disser a este monte. Este é um pronome demonstrativo usado para perto, era algo visível. Qual é o monte que está aí entre você e a sua promessa? Entre você e aquilo que você está crendo da parte de Deus. Diga a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Amém. Talvez o monte, coletivamente falando como igreja, para nós seja o dinheiro para comprar um prédio ou um terreno. É o monte que está entre a gente e aquilo que estamos crendo. E o que é que a gente diz? Dinheiro, venha, vai chegar, vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, irmãos. Não estou dizendo que vai ser fácil. Eu tenho aprendido, lendo a Bíblia toda, de que antes da promessa tem muitas batalhas. Tem tanta da batalha, é tanta da dificuldade que o povo passa para entrar na terra, até que Josué conquiste. Aleluia! Mas quando Deus promete, no final das contas acontece. Quando Deus promete, irmãos, você chora, você esperneia, você perde o sono, mas Deus te corrige, você volta para a fé e no final das contas acontece. É porque às vezes a gente espera que venha de mão beijada, e aí a gente acha que vai ser fácil, rápido e leve. E às vezes Deus acelera mesmo, às vezes vem uma unção e as coisas acontecem rápido, fácil e leve. Mas deixa eu te dizer, nem sempre é assim. Às vezes tem um bom combate da fé, onde parece que se esticar mais um pouquinho, você se rasga no meio. Abraão estava tão esticado que um dia ele disse a Deus, não, Senhor, eu não quero outro filho, deixa que a minha descendência seja considerada por meio de Ismael. Ele já estava velho, Sara tinha parado de menstruar, e Deus ainda dizendo que ia nascer um filho de Sara. Ele disse, não, eu não aguento mais crer. Deixa que a minha descendência venha por meio de Ismael. E Deus diz, não, Sara, tua mulher te dará um filho. Aleluia, Deus não tem plano B. Aleluia. Mas você está tão esticado que você disse, se esticar um pouco mais eu me rasgo todinho. E aí o dom da fé começa a operar, irmãos. Quando a nossa fé já está no limite, Deus vem com o dom da fé. E você crê como Deus crê. E você fala como Deus fala. Aleluia, aleluia. Assim como nós cremos para vir para esse prédio, assim como nós cremos para fazer a reforma que fizemos aqui, assim como nós cremos para chegar a 67 mil e comprarmos essas cadeiras, nós como igreja estamos crendo num terreno. Aleluia, aleluia. Ou um terreno, ou esse prédio, eu não sei o que é que vai vir primeiro. Amém.
Mas além de um prédio próprio para a nossa igreja, nós teremos uma área de lazer. Vai ser o Verbo Lazer. Uma piscina, uma área de churrasco e confraternização. Aleluia, que vai servir para os membros. Aleluia, os membros oficializados vão ser sócios dessa área de lazer. Amém? Vamos ter reuniões de departamentos lá, sabe, comunhão de departamento, batismo nas águas, dia de lazer para a igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai acontecer. Aleluia. O que é, irmãos, um prédio desse aqui para Deus? Ora, Deus é dono do mundo. Ele é dono de cada estrela no universo. Isso aqui para Ele não é nem um pó de areia. Amém? E Ele é o nosso Pai. O que é um carro para Deus? Me diga aí. Eu não estou falando de acordo com as suas riquezas. Eu estou falando de acordo com as riquezas dEle. Porque Deus vai suprir as nossas necessidades não de acordo com a nossa riqueza. O meu Deus, Paulo disse, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. O problema é que a gente acha que Deus vai nos suprir segundo as nossas riquezas. O problema é que a gente acha que Deus vai nos prosperar segundo as nossas riquezas. Não, não é segundo as suas riquezas. O texto sagrado diz que é segundo as riquezas dele, em glória. Aí eu te pergunto, o que é um carro para Deus? Me diga aí. Não, sério mesmo, eu estou fazendo uma pergunta legítima. O que é um carro para Deus? O que é um emprego para Deus? O que é um casamento, uma festa de casamento para Deus? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus só pediu que você cresce. E o impossível fica com Ele. O seu trabalho é crer. Sem ver, sem ter, sem sentir. Alguém diz, mas cadê? Aí você diz, a minha fé é a certeza. Alguém diz, mas cadê? Você diz, eu tenho um documento espiritual que Deus transferiu para mim essa propriedade. Aí alguém vai dizer, que loucura é essa, rapaz? O que serve é uma escritura registrada em cartório que tem a matrícula do imóvel. Aí você diz, mas o meu documento ele é invisível. A fé é o título de posse da promessa que eu me agarrei com ela. Eu tenho o título de posse. Aí alguém diz, então me mostra esse título. Aí você diz, olha aqui. Aleluia. Está escrito aqui. Aleluia. O Senhor me dá forças para adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, Moisés está dizendo assim, ó, quando vocês entrarem na terra que Deus deu a vocês, quando vocês construírem grandes casas, quando vocês colherem, comerem até se fartarem, não diga que foi a força do seu braço, mas diga, o Senhor me deu forças para adquirir riquezas. Aí eu tenho dito, o Senhor vai me dar forças para construir um prédio para a igreja. O Senhor vai me dar forças para construir a minha casa do jeito que eu estou sonhando. Aleluia, o Senhor vai me dar forças para não me desviar e me manter firme na verdade até o fim. O Senhor vai me dar forças para comprar a minha casa, para dar entrada, para financiar. Vai acontecer. Agora creia até o fim. Amém. É o inimigo batendo na porta, ameaçando derrubar a porta e você crendo. Aleluia, é as lágrimas descendo, a cabeça perturbada e você crendo, dizendo à sua alma, aquieta-te minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque, irmãos, nos momentos de pressão, a nossa mente fica perturbada, a nossa alma se esquece da palavra, a nossa alma fica apavorada, e a gente tem que dizer, ei, aquieta-te dentro de mim, aleluia! Porque você é um espírito, você não é a sua alma, você não é as suas emoções. Amém. Aleluia. E no final das contas, o povo de Deus canta vitória, irmãos. Sofre, se angustia, enfrenta situações adversas, mas no final das contas, vem o cântico de louvor. Amém. Então passe pelo problema crendo em Deus. Se alimente a sua fé,
Se levante em fé, mesmo que pareça que não vai acontecer, mesmo que todo mundo diga, rapaz, é melhor desistir de crer, mesmo que os sinais todos mostrem que é impossível. Você se lembra que um dos nomes de Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pois Deus me mandou dizer essa noite para você, continue crendo. Mesmo que pareça que a entrada é muito alta. Mesmo que pareça que para tirar a habilitação já é difícil, imagina para comprar um carro. É por isso que você tem que vencer primeiro o urso, depois o leão. E quando for para o gigante, você já sabe o que Deus fez contigo lá no urso e no amém, aleluia. Você crê primeiro por uma bicicleta e você faz, rapaz, funciona. A minha fé trouxe a bicicleta. Aleluia. Eu lembro quando eu queria trocar de carro, eu dizia assim, não, eu quero um carrinho novo para não me dar problema. Aí as pessoas às vezes iam me corrigir, dizer, oxente, Deus é grande, rapaz, não diga carrinho não, diga carrão. E eu dizia assim dentro de mim, mas meu Deus, já estou esticando a fé para um carrinho. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Se a sua fé é para um carrinho, glória a Deus, aleluia. Depois a fé cresce um pouco mais. Amém. Não se compare com ninguém. Talvez você esteja na estação da sua vida que você está crendo para sair das dívidas. Você não está nem crendo para conquistar nada, você só está crendo para sair das dívidas. Ei, glória a Deus, cresça em fé, de glória em glória, de fé em fé. Amém. Mas continue crendo. Eu vou chamar o louvor aqui na frente.